Você deve achar esta noite uma noite muito prática, algo que você pode testar. Leve para casa esta noite e prove. Você vai tirar isso das Escrituras, mas algo primeiro, eu acho, com o qual todos vocês estão familiarizados. Se você pegasse um pedaço de aço magnetizado, ele não diferiria em substância do pedaço de aço desmagnetizado, apenas no arranjo de suas moléculas. O homem rico, o homem pobre, o mendigo, o ladrão não são mentes diferentes, mas simplesmente arranjos diferentes da mesma mente. Só existe Deus neste mundo. Então, quando você diz eu sou, e eu digo eu sou, é o mesmo Deus, mas nós organizamos a estrutura de nossas mentes de forma diferente. Temos diferentes conceitos de si mesmo e isso é tudo. Mas ninguém é melhor porque é mais rico do que aquele que é pobre. Esses são apenas arranjos diferentes da estrutura da mente. Agora, a Escritura diz isso, e estou citando agora, o livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Tiago é realmente uma carta de Jacó. As palavras Tiago e Jacó são idênticas. Em hebraico, grego e na língua árabe, a mesma palavra. Então, quando eles começam, Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo para as 12 tribos na dispersão, você pode ver uma vez. É simplesmente uma revisão cristã desta carta judaica, é a carta de Jacó e se você ler com cuidado, apenas 2 vezes eles inserem, digamos, Jesus Cristo nosso Senhor, todas as outras, há 11 outras vezes, é simplesmente Deus. O Senhor é Deus, não Cristo. Então aqui é realmente o servo do Senhor falando. E ele está nos dando algumas instruções fantásticas e instruções muito práticas. Agora, ouça com atenção. Agora vou citar o primeiro capítulo do livro de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, pois aquele que é ouvinte não praticante é semelhante a um homem que observa seu rosto natural no espelho, depois vai embora e imediatamente se esquece de como é. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera, esse será abençoado no que fizer. Agora, como eu olho para a lei perfeita, que me liberta, a lei da liberdade. Eu olho para a minha mente. Agora estou preso. Eu ouvi a sentença. Eu sei exatamente quanto tempo devo cumprir. Agora, eu olho para a lei da liberdade em minha mente, e eu assumo que sou livre. Eu estou liberto. Como? Eu não estou preocupado. Quem fez isso acontecer? Eu não estou preocupado. Eu simplesmente olho para a lei perfeita, a lei da liberdade, e eu ouso assumir que sou livre. Se eu ouso assumir que sou livre, eu reorganizo a estrutura da minha mente, a mesma mente que ouviu a sentença que eu aceitei quando a ouvi. Agora, eu não a aceito. Eu olho para a lei perfeita, a lei da liberdade. E se, como me é dito nas Escrituras, eu perseverar, então eu realmente receberei o que estou fazendo. Eu não devo esquecer o que eu fiz e dormir esta noite como se eu estivesse na prisão, pois se eu agora estou liberto, onde eu dormiria? Me diga exatamente onde eu dormiria? Bem, ouse assumir que estou dormindo lá agora. Se eu dormir na suposição de que sou livre, não estou na prisão. Mesmo que as barras estejam lá, eu não as vejo, fecho meus olhos contra elas. Como Blake nos diz, as percepções do homem não são limitadas por órgãos de percepção, ele percebe mais do que o sentido, por mais agudo que seja, pode descobrir. E assim, a razão ou a proporção de tudo o que já sabemos não é a mesma que será quando soubermos mais. Se eu pegar isso hoje à noite e testar, e isso se provar no teste até que eu tenha adicionado ao meu conhecimento. E assim, eu sei mais do que antes de testá-lo. E então quando me encontro diante de algo que parece além da solução, encontrei algo que pode resolvê-lo. Tudo o que tenho a fazer é reorganizar a estrutura da minha mente. Então, ouso assumir que sou o homem que eu seria e dormir como se eu fosse. Esse é o rearranjo dessa estrutura da mente. Eu sou o mesmo ser. Eu sou Neville. Eu conheço exatamente aqueles que eu conhecia antes, mas agora eu os conheço de forma diferente. Eu os conheço agora como um homem liberto, mas não devo ser um ouvinte do que ouvi nas Escrituras. Devo ser um fazedor. Devo fazê-lo.
Então não seja um fazedor, apenas seja um fazedor no sentido pleno da palavra. Para que eu faça e persista, a palavra é perseverar nas Escrituras, o primeiro capítulo, os versículos 22 a 25 da Epístola de Tiago. Então, eu simplesmente farei isso. E embora amanhã, eu seja confrontado com os fatos óbvios da vida de que ainda estou na prisão, ainda não importa. Eu fiz isso. Eu estou fazendo isso e continuarei a fazer até que o que eu fiz seja perfeitamente externalizado dentro do meu mundo. Estou lhe dizendo isso por experiência própria. Eu sei disso. Se você for para a cadeia e disser 5 a 10 anos. Tudo bem, você sabe, 5 anos, e talvez você saia em 6 por bom comportamento. Mas quando você é convocado para o exército, não há uma data prometida em que eles o deixarão sair. Você está lá pelo tempo que durar. Bem, eu fui convocado para o exército com 17 milhões de nós. Bem, eu não pedi permissão a ninguém. Eu só me consultei. Olhei ao redor, eu sabia o que o mundo sabia. Era algo que tinha que ser feito. Mas devo ser honesto comigo mesmo, eu não queria fazer parte disso. Mas nenhuma parte disso. Outros me diziam, isso é ato de covarde? Eu não me importava com o que eles diziam. Isso é ser um bom cidadão? Eu não me importava com o que eles diziam. Como eu disse antes, o que sabemos agora, que é chamado de razão, é uma coisa razoável de se fazer. Estamos em guerra e somos todos americanos. E deveríamos estar indo para lá porque nosso país declarou guerra. Entre lá e lute. E então, a razão nos diz que isso deve ser feito. Fui convocado. Eu não me opus a isso. Eles me convocaram. Me levaram para Camp Paul, Louisiana, para meu treinamento básico. E enquanto eu estava lá, eu não queria fazer parte disso. E ouso assumir que estou fora disso e fiz minha aplicação natural normal, como você tem que fazer no mundo de César. Em 24 horas, ele voltou e foi simplesmente rejeitado. Foi assinado desaprovado e assinado pelo meu coronel. Um cavalheiro muito simpático. Seu nome era Coronel Theodore Bilbo Jr. Seu pai era senador do Mississippi. Eu não disse nada. Meu capitão disse. Pelo seu bem, Godard, sinto muito, muito mesmo. Sei exatamente como você se sente. Você quer ficar com sua esposa e sua filhinha. Seu filho está em Guadalcanal com os fuzileiros navais e você está com quase 38 anos. E então, eu sei, mas eu gostaria de passar por esta guerra com um homem como você ao lado. Então, não posso dizer que sinto muito por mim mesmo. Sinto muito apenas por você. Eu não disse uma palavra a ele, ao coronel. Eu não me opus. Essa foi a decisão de César. Agora, eu olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei nessa lei. E eu dormi aquela noite como se dormisse na minha própria casa na cidade de Nova York, na Washington Square, onde eu morava no 7º andar. Eu morava naquele andar e era um apartamento muito grande, com 2 quartos, uma sala de estar adorável e grande, uma sala de jantar, uma cozinha enorme e um hall de entrada. E eu dormi naquele lugar como se estivesse lá, não no exército. Adormeci naquele estado, tendo feito todas as coisas normais que me fariam sentir que esse arranjo é perfeito. Reorganizei a estrutura da minha mente. Em vez de ver 25 homens ao meu redor, dormindo no andar de cima e sabendo que 25 estavam lá embaixo na área ao lado, dormi na minha própria cama com minha esposa na cama dela e minha filhinha no berço no canto. Senti tudo naquele lugar como se estivesse acontecendo. E reorganizei a estrutura da minha mente e adormeci profundamente naquele estado. Às 4 horas da manhã, aqui vem uma folha de papel diante dos meus olhos e uma mão daqui para baixo com uma caneta na mão e a caneta riscou a palavra desaprovado e escreveu, em negrito aprovado. E então ouvi a palavra, e aquilo que eu fiz. Eu fiz. Não faça nada. E então acordei. Era muito cedo para perturbar os outros 25 companheiros dormindo lá.
Mas esperei até o primeiro momento em que pude sair daquele quarto e desci até a latrina e me barbei e tomei banho cedo e subi, cheio de alegria por tudo ter sido feito. Andei nessa suposição pelos 9 dias seguintes. 9 dias depois, o mesmo coronel que desaprovou meu pedido me chamou. Ele disse: "Feche a porta, Godard." Então, eu fechei a porta. Ele disse: "Sente-se." Ele nunca me pediu para sentar na presença dele antes. Eu era um soldado raso. Você sempre ficava na presença dele. Ele disse: "Sente-se." E então ele me deu todas as razões do mundo pelas quais eu ainda deveria estar no exército. Ele disse: "Você ainda quer sair?" Eu disse: "E sim, senhor." Ele me deu outra razão. "Você ainda quer sair?" Eu disse: "Sim, senhor." Outra. Quando ele esgotou todas as razões pelas quais eu deveria estar no exército, e eu ainda estou dizendo, "E sim, senhor", a ele disse: "Tudo bem, traga-me outro requerimento e peça ao seu capitão para assiná-lo." O que eu fiz naquele dia? Fui dispensado honrosamente e saí do exército. Eu não fugi. Fui dispensado honrosamente, asterisco. Quando a visão irrompe em fala, a presença da divindade está lá e quem pode se opor a Deus? Aquilo que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. Então, ele pensou que iniciou o desejo de me deixar ir livre. Eu olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei naquela lei e ele desempenhou seu papel, pois eu reorganizei a estrutura da minha mente. Eu estava convencido de que queria sair e não pedi permissão a ninguém. Não discuti com ninguém sobre o porquê de querer sair quando 17 milhões de homens estão sendo recrutados, além de inúmeras garotas, para fazer um esforço tremendo contra essa coisa monstruosa que estava na Europa. Eu ainda queria sair. Não contei a ninguém sobre o porquê de querer sair. Tive meu treinamento básico de 13 semanas. E então, quando saí, eles me deram meus papéis de cidadania e me tornei. Eu poderia ter voltado em 1922, eu poderia ter sido um americano, mas eu simplesmente não tinha tempo ou vontade de contornar isso, de me tornar um cidadão. Então, eu segui em frente, segui em frente, segui em frente. E finalmente, depois desse pequeno episódio, foi por isso que entrei para o exército. Eu ainda estaria à deriva e sendo um cidadão da Grã-Bretanha. Mas agora sou um americano por adoção e eles me deram porque eu cumpri um curso de treinamento de 13 semanas no exército americano. Então, eu lhes digo, eu sei por experiência própria o quão verdadeira é esta declaração de Tiago, leiam com atenção. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois aquele que ouve a palavra não é um praticante, ele é como alguém que olha no espelho e vê seu rosto natural. E então ele vai embora e imediatamente esquece sua aparência. Mas aquele que é um praticante, ele olha para a lei perfeita, a lei da liberdade e perseverança, e quando ele faz isso, ele é abençoado em seu fazer. Isso é agir, fazer a coisa se tornar viva dentro de você. Agora ele nos diz no mesmo capítulo: a fé sem obras é morta. Como o corpo, sem o espírito, está morto. Então, a fé sem obras é morta. Ele não está propondo que eu substitua obras pela fé. As obras são a evidência se a fé que professo está viva ou morta. Eu digo que acredito na história das Escrituras. Bem, então, se eu acredito, então faça. Ele disse: tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá. Bem, se eu realmente acredito que não posso dizer que acredito citando o credo dos apóstolos, isso não é crença. Ir à igreja e ajoelhar-se diante de uma pequena cruz feita pelo homem, isso não é escritura. Você realmente acredita nas doutrinas, nos ensinamentos das Escrituras, não nas tradições dos homens, não nos rituais, não nas cerimônias exteriores, mas nos ensinamentos das Escrituras? Quando você orar, acredite que você recebeu e você receberá. E a todas as coisas são possíveis àquele que crê, mas eu acredito nisso? Bem, então acredite, se eu realmente acredito que estou fora do exército, o que e onde eu estaria? Bem,
estarei em casa no meu lugar a 1000 milhas de distância na Washington Square. Se eu olhar pela janela, verei os Hall Apartments. Se eu olhar para a esquerda, verei a Washington Square. Se eu olhar para a direita, verei a Sexta Avenida. Agora é chamada de Avenida das Américas. Mas então, e ainda é para mim criada como eu estava lá, ainda é a Sexta Avenida para mim. E lá eu olharei para a Sexta Avenida. Bem, eu fiz isso naquela noite. Eu vi a Sexta Avenida. Eu vi a Washington Square. E então eu atravessei o apartamento inteiro e toquei esses objetos com minhas mãos imaginárias. Agora, isso foi racional? O mundo dirá que foi a coisa mais irracional que alguém pode fazer. Agora, o que é razão? O ofício da razão é simplesmente, bem, extrair conclusões de premissas. Minhas premissas devem sempre ser baseadas na evidência dos meus sentidos? Eles devem sempre ditar o que é racional para mim? Bem, tendo feito isso e provado que é um fato, a razão não significa para mim, o que significa para o mundo. Pois eles dormiriam no exército. E eu escrevi para um amigo meu que era freudiano e ele praticava psiquiatria na cidade de Nova York. Ele foi convocado. Ele era inglês também. E ele foi convocado e estava na Flórida, um homem da minha idade. E então, quando eu saí, sabendo exatamente o que eu fazia, eu escrevi uma carta detalhada contando o que eu fazia e como fazer. Não, ele era freudiano. E isso era algo que não fazia sentido para ele. Para ele, a coisa toda era centrada em sexo, não neste uso da imaginação. Eu disse, tudo bem. Ele não respondeu minha carta. Eu saí em 1943 na primavera, no mês de abril, ou era março? Março ou abril de 1943. Eles me recrutaram em 19 de novembro de 1942. E eu saí em março de 1943. Quando a guerra acabou e todos os outros companheiros estavam sendo dispensados, ele foi dispensado. E ele me disse depois: Sabe, Neville, eu adoro ir às suas palestras e ouvi-lo porque é interessante, é fantástico. Você transforma meu pão de cada dia na substância do fantástico. Mas enquanto eu ouço você, sabe, o que eu faço? Eu coloco meus pés bem no chão do carpete seguro nas laterais da cadeira para manter meu senso de realidade e profundidade das coisas. Bem, ele continuou segurando seu pequeno berço no exército por mais 3 anos, porque ele não conseguia se soltar e se colocar onde queria estar. Então, eu estou lhe dizendo como isso é feito. Estou lhe dizendo como isso é feito a partir da minha própria experiência, que minhas percepções não são necessariamente limitadas por órgãos de percepção. Eu percebo mais do que os sentidos, não importa o quão aguçados eles sejam, poderiam descobrir. Meus sentidos não conseguiam descobrir o que estou vendo. Somente na minha imaginação isso poderia ser feito. Estou vendo os Hall Apartments. Estou vendo a Sexta Avenida. Estou vendo a Union Square. Estou vendo a cama, minha esposa, meu filho. Eu não os vi há 3 meses, mas eles estão todos lá. Eu não trouxe sexo para isso. Não, eu não fui para a cama com ela. Lá estava ela, a garota que eu amo. Ela estava em sua própria cama e eu na minha própria cama, temos 2 camas de solteiro. E minha garotinha tinha então pouco mais de 1 ano, não exatamente 1 ano. Ela nasceu em junho de 1942. E isso ainda não era junho de 1943. Então, ela ainda não tinha 1 ano de idade. Aqui está minha doce criança, Vicky, em sua cama. E eu andei por tudo e toquei em todos os objetos e os senti, tão normais e tão naturais, voltei para minha cama e dormi nela. Se alguém fosse sensível naquele quarto, eles teriam me visto dormindo lá. Eu era tão natural para mim mesma que eles teriam me visto realmente dormindo lá. E então no dia seguinte ele mudou de ideia, mas ele não conseguiu agir sobre isso. Ele estava resistindo àquela mudança, mas o que eu fiz, eu fiz. Não fazer nada. Então, ele resistiu por 9 dias e então ele me chamou e me disse para trazer um novo requerimento,
o que eu fiz. E naquele dia eu estava fora. Então, eu te digo como funciona. Esta é a lei mais prática do mundo. Ele olha para a lei perfeita, a lei da liberdade. Bem, isso não liberta você? Se você olhar para a lei da liberdade, então o que você é agora? O homem, a mulher que você realmente quer ser, mas então você está na prisão, embora não esteja atrás das grades. Você está preso pelo seu conceito atual. Você não está atrás das grades. Você vai para casa esta noite dormir como a mulher, como o homem, que você realmente quer ser. Então, você está na prisão. Agora olhe para a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevere. Não seja apenas um ouvinte do que fazer. Faça e você será abençoado ao fazê-lo. É isso que a Escritura ensina. Vá para casa e leia. Não estou citando incorretamente. Estou citando com precisão a Epístola de Tiago no Novo Testamento. E esta é a história que estou tentando contar a todos no mundo. Ele disse que não estou na prisão. Não, você não está na prisão, não fisicamente, mas você está na prisão. Você pode hoje precisar de dinheiro. E você diz que ainda não sou como os companheiros que estão atrás em Sing Sing. Tudo bem, você não está atrás das portas da prisão, mas você ainda está atrasado, atrasado no aluguel, atrasado nisso e nas notas de cobrança de todos os lugares onde você cobra. Você está atrás das grades. Você não consegue encontrar a quantia necessária para pagá-los. Tudo bem. Olhe para a lei perfeita da liberdade. Essa é a lei perfeita. Bem, como eu faço isso? Reorganize a estrutura da sua mente. Aquele pedaço de aço desmagnetizado não difere em substância do magnetizado, apenas o arranjo de suas moléculas. E então alguém levanta pesos enormes quando está completamente unidirecional, quando todas essas moléculas estão voltadas para uma direção, é uma usina de energia. A outra está dispersa. Então, não deixe o homem de mente dupla pensar que ele irá, de alguma forma, receber do Senhor. Você é informado no mesmo primeiro capítulo, se o homem de mente dupla vier, que é instável em todos os seus caminhos, que ele não pensa que receberá nada do Senhor. O que você pode dar a um homem que sabe o que quer? Eu fui a um restaurante apenas para provar esse princípio, sentei-me e disse ao garçom, o que você gostaria de gorjeta? E ele ficou envergonhado. Eu disse ao meu amigo, eu darei a ele o que ele quiser, dentro do razoável, eu não vou dar a ele nenhuma nota de $100, mas eu darei a ele, se ele disser, me dê uma nota de $5. Eu não pedi aquilo que justificava uma nota de $5. E ele ficou envergonhado e envergonhado e envergonhado. E tudo o que ele esperava era exatamente o que ele recebeu. Ele simplesmente não sabia. Ele simplesmente não tinha noção de colocar algo, é claro, ele não sabia, então como ele poderia colocar isso à prova? Então, eu estou lhe dizendo, você reorganiza a estrutura da sua mente. Isso é tudo o que você faz. Não difere da mente de Einstein. É apenas uma mente. Há apenas um Deus. Há apenas um Senhor. Ouça. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós, que está acima de todos, por todos e em todos. Se Ele está em você, é o mesmo com o único corpo, o único espírito. Então, não estou usando uma mente diferente. É a mesma mente, mas organizada de forma diferente. Entre em um cômodo e você verá que alguém não sabe o que fazer com seus móveis. Traga alguém que saiba como arrumar um cômodo. Volte uma hora depois que ela terminar, e você pensará que está em uma casa totalmente diferente. Minha esposa costumava fazer isso comigo o tempo todo. Eu chego em casa e penso que acabei de entrar em um apartamento totalmente estranho e me pergunto se estou realmente em casa. E ela estava se escondendo em outro lugar. Ela tinha reorganizado completamente a estrutura dos móveis. Parecia uma casa completamente diferente, mas ela tinha aquela noção de como fazer isso e então ela fez. Então, com o que você tem, tudo o que você precisa é exatamente o que você tem,
pois você tem a mente de Deus. Não é uma mente diferente, a mesma mente. E você simplesmente reorganiza a mente por uma mera suposição. Como seria o sentimento se fosse verdade que eu sou agora o homem que eu quero ser, agora a mulher que eu quero ser? É adicionado, mas persevere. Você deve perseverar nisso. Se eu te ligar agora e você atender, uma coisa, bem, você responderá uma hora depois ao mesmo chamado? Então, se você perseverar, você o fará. Se agora, uma hora depois, você pensa em si mesmo como você agora, quando você ousa assumir que você é agora o homem que você quer ser. Uma hora depois, você ainda está assumindo esse estado? Se você não está perseverando. Você é o ouvinte que olhou para o espelho com seu rosto natural, ele viu, então seguiu seu caminho e imediatamente esqueceu como era sua aparência. Então, se daqui a uma hora você ainda não estiver assumindo que é o homem que quer ser, você se esqueceu. Você é o ouvinte, não o fazedor. E ele nos alerta sobre a vasta diferença entre ser um ouvinte e ser um fazedor. O fazedor age. Deus somente age e está em seres ou homens existentes. Então, tenha em mente que seu mundo maravilhoso não é limitado pelos seus sentidos. Você percebe muito, muito mais do que seu sentido, não importa o quão aguçado ele seja, poderia descobrir. Seus sentidos não podem descobrir, mas agora você é capaz de assumir que é. Seus sentidos ditam o que a razão permitirá e sua razão, seus sentidos estão unidos. Vá além disso pelo que você agora sabe por experiência. O que você sabe do passado não será o que você saberá quando souber mais do que sabe agora. Mas tendo feito isso e provado, eu sei mais do que sabia quando estava limitado pelos meus sentidos. Quando não consegui sair de uma certa ilha a tempo para cumprir um compromisso em Milwaukee, eu sabia o que fiz no exército. Eu simplesmente apliquei a mesma coisa e saí. Havia uma longa lista de espera. Milhares esperando por todas as ilhas e apenas 2 navios pequenos, não navios grandes, 2 navios pequenos, um transportando mais de 60 e tantos passageiros e um transportando 120 milhares esperando. E eles só vinham uma vez por mês para a ilha. Um a cada 32 dias, e um a cada 3 semanas e meia. Quanto tempo levaria para tirar todos eles? Eu não pedi nenhum favor a ninguém. Não pedi nenhum favor ao meu irmão, que era um poderoso empresário na ilha. Ele me criticou por não ter arranjado passagem de volta para a América quando deixei a América. Esse é o lugar onde você deveria ter feito isso. Essa é a potência do mundo, Nova York. É onde todas essas coisas são feitas. E você ousa deixar Nova York quando você poderia arranjar uma viagem de ida e volta e você vem aqui com uma passagem só de ida? Bem, eu não pedi nenhum favor a ele ou a qualquer membro da família. Eu simplesmente fiz exatamente o que fiz no exército. E em 24 horas, fui chamado pela Alcoa Company e recebi minha passagem entre milhares que estavam esperando. Não é da minha conta porque ela fez isso ou porque outra pessoa não conseguiu em preferência a mim quando meu nome estava no final. Eu não estava no topo. Estou no final da lista. Não é da minha conta. Eu olhei para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverei. Sentei-me em uma cadeira no meu quarto de hotel e lá sentei-me na cadeira e presumi que estava ao lado do barco, estava subindo a prancha. Isso foi antes de termos um porto de águas profundas. Então, tivemos que ir para o mar, talvez meia milha ou 1 milha para o mar em um pequeno barco, e então pegar a prancha e subir para o navio. Então, eu me senti balançando como você faria no oceano. E então subindo a prancha, eu podia sentir o cheiro do mar cru, cheguei ao topo, e minha mente vagou, eu a trouxe de volta e fiz tudo de novo. Ela vagou, trouxe de volta para eles novamente, e continuou fazendo isso repetidamente até que finalmente, eu fiz. Eu adormeci profundamente sentado na cadeira, no ato de fazer. No dia seguinte, a Alcoa me liga e me dá minha passagem para minha esposa e minha garotinha. Então, estou lhe dizendo por experiência própria, não falha, mas não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra. Devemos ser praticantes da palavra. Pois se você é um ouvinte e não um praticante,
você engana a si mesmo, ele lhe diz, pois somos o poder operante. Esta lei não opera sozinha. Não importa se você é bom, mau ou indiferente. Olhe ao redor do mundo. Quem pensaria que esta noite alguém cumprindo uma sentença de prisão perpétua em nossa prisão tem a mesma mente que está sentada na Casa Branca? Quem pensaria que aquele que está sentado agora no Vaticano, aquela mente do Papa é a mesma mente daquele que está rastejando em sua barriga, tentando beijar sua mão? Então, no domingo haverá o domingo de Ramos e eles farão todas essas coisas no domingo de Ramos, as palmas sagradas, e então vem a Sexta-feira Santa, então vem o domingo e tudo isso continuará e terá todo o show fabuloso. E aquele que está nascendo nas costas de homens fortes e robustos não difere daqueles que são seus escravos, carregando a mesma mente, mas eles reorganizaram suas mentes para serem escravos. E ele organizou sua mente para ser o Pai, para ser Papa, o grande Papa, a mesma mente. Há apenas uma mente no mundo. Não há duas mentes. É por isso que posso lhe dizer, eu sei que quando ele estiver diante de você, ele o conhecerá como seu pai e você o conhecerá como seu filho. E porque eu o conheço como meu filho, não somos uma mente. Não somos um ser quando o mesmo ser que me chamou de pai um dia o chamará de pai, não somos o mesmo pai. A mesma mente, o mesmo espírito, o mesmo corpo sem perda de identidade. Então, eu estou lhe dizendo esta noite, tente a cada momento do tempo. Você sabe, esta noite o que você quer ser. Eu não me importo com o que você quer ser, é simplesmente um rearranjo da mente. E você rearranja a mente, não através de qualquer estudo ou qualquer esforço. É simplesmente uma mera suposição. O que eu quero ser? Deixe claro na minha mente. Bem, então assuma que eu sou isso. Ouça as palavras no livro de Joel. Diga o fraco. Eu sou forte. Isso está no livro de Joel. Jeová Deus, é isso que a palavra significaria, Joel. Você é chamado quando está para baixo para assumir que você é exatamente o que você quer ser, não para baixo, porque você não quer estar lá. Você quer ser tão livre quanto o vento. Bem, assuma que você é. Posso lhe dizer de uma forma que ninguém sabe que você se tornará isso, mas você deve perseverar. E a palavra perseverança é verdadeira. Se eu não acreditar, bem, então um segundo depois, voltei ao meu estado anterior e me tornei mais uma vez a esposa de Ló, a estátua de sal. O sal é um conservante nos velhos tempos, a única maneira de preservar algo é salgá-lo. Não muito tempo atrás, quando eu era um garotinho, nós pescávamos peixes, uma quantidade enorme de peixes porque não tínhamos essas frotas enormes pescando nossos peixes. Então, tínhamos peixe para queimar, literalmente queimar. Se eles não chegassem antes, digamos, das 3 da tarde, o que eles tinham? Eles poderiam colocá-lo num monte de esterco e fazer esterco com ele ou limpá-lo e salgá-lo. Então, eles o limpavam e salgavam. Ele duraria indefinidamente, pois não tínhamos refrigeração. Então, você salgava o peixe e poderíamos ter peixe voador salgado se você quisesse assim. Mas os peixes que não foram consumidos até o pôr do sol foram descartados. Use-o como isca no dia seguinte ou use-o no monte de esterco para fertilizar os campos com ele. Então o sal é um conservante. Então, quando a esposa de Ló foi transformada em sal, ela voltou ao seu estado anterior. E isso é tudo o que significa. Você olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Você voltou ao estado que disse que deixaria para trás. E olhando para trás, você foi salgado. Você é preservado nele. Então, afaste-se do que você realmente quer ser. Volte. Você será salgado nele. Então, peço que você deixe o que é, a menos que goste do que é. Há partes do que você é hoje que você gosta, tudo bem, maravilhoso. Há outras partes que você não gosta. Bem, você não precisa abrir mão de tudo na sua sala de estar quando reorganizar a estrutura dela. Certas peças você manterá. Você pode mudar sua localização, mas você as manterá. A mesma coisa é verdade com a estrutura da mente.
Você manterá certas coisas e deixará outras irem. Pegue amigos em seu mundo que não estão indo bem, reorganize-os no olho da sua mente e eles estão indo bem. Então coloque essa parte da estrutura no olho da sua mente. Reorganize a estrutura inteira e ouse assumir que é verdade, e ande nessa suposição. E essa suposição, embora no momento seja negada pela razão e negada pelos seus sentidos, se você perseverar nela, ela se solidificará em fato. Esta é a lei da Escritura. Que eu não vim para abolir, mas para cumprir a lei judaica e os profetas judeus, pois não havia outra escritura no primeiro século, mas as escrituras judaicas. Então, a palavra judeu não é colocada antes dela para qualificá-la, mas a única escritura que ele conhecia. Ele veio para cumprir a lei judaica. Ele reinterpretou a lei psicologicamente e mostrou a eles exatamente como ela é feita. Então saia e não abole nada, simplesmente cumpra a lei e cumpra os profetas. Os profetas, quando são cumpridos, isso é feito por pura graça. Isso vem por profetas. E ninguém vai impedir, posso lhe dizer. Mas você poderia continuar vivendo em um estado que você não deseja neste mundo, mas apesar disso, você ainda receberá a promessa porque ela não é dada àquele que é rico e negada àquele que é pobre, mas por que permanecer pobre e bater a cabeça de manhã, ao meio-dia e à noite contra os golpes inevitáveis neste mundo? Espero que você não deseje dinheiro por dinheiro, mas se você precisa de dinheiro, bem, então aplique esta lei. Qual seria a sensação se fosse verdade que eu agora estivesse livre desta pressão, livre dela? Ouse assumir que você está e então persista nessa suposição. E essa suposição se solidificará em realidade. Então, esta é minha lição esta noite. Acho que você achou muito prática, mas devo lembrá-lo que você pode ser ouvinte do que ouviu esta noite e não um fazedor. Espero que você seja o fazedor do que ouviu esta noite. Que quando você sair daqui, saia daqui na suposição, não espere até chegar em casa, saia daqui na suposição de que você já é o homem, a mulher que você quer ser. E então, entre aqui e em casa, pense no homem que você assumiu que é e deixe essa suposição surgir em sua mente constantemente. Você é esse homem. Vá para a cama nessa suposição. Talvez esta noite, como aconteceu comigo no exército, algo venha e uma voz fale. E quando a visão irromper em fala, a presença da divindade estará assegurada. E talvez você tenha a confirmação de que o que você ousou assumir é. Eu sei que no meu caso veio dessa forma. Mas virá, quer irrompa em fala ou não. Se você persistir na suposição. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.